Tremembé, tudo bem com vocês? Hoje chamamos novamente o professor Paulo Chiaramonte para contar mais uma história sobre as ruas aqui de Tremembé. Olá, Paulo, seja bem-vindo aqui novamente. A gente agradece por ter vindo contar mais histórias. Rafaela. Estamos aqui novamente, vamos falar mais um pouquinho das histórias dessa cidade, né? Com certeza. E aí, o tema de hoje, né, as ruas de Tremembé. Queria perguntar para você sobre o famoso quadrilátero, né, do Bom Jesus. Conta um pouquinho sobre essa história para quem ainda não conhece. Conto. Eu queria falar uma coisa, explicar para as pessoas. É o seguinte, as ruas da cidade acabam tendo assim uma identidade. As pessoas acabam se identificando, às vezes, com uma rua, com uma praça, alguma coisa. E você não consegue nem imaginar aquela cidade sem aquela rua. Por exemplo, quem que pensa em São Paulo sem pensar em 25 de março ou Paulista? Sim. Não é verdade? E aqui em Tremembé é a mesma coisa. Nós temos algumas ruas aqui que são muito conhecidas, são ruas bastante chaves, né? Para que a gente possa entender o traçado da cidade. E elas muitas vezes têm o nome de pessoas que se você vai e pergunta, você mora em que rua? Aí a pessoa fala o nome, você fala, quem é essa pessoa? Não sei. A pessoa fala que não sabe. Então, a gente fez aqui um compilado aqui de nomes de ruas e vamos explicar um pouquinho quem foram essas pessoas, né? E você começou bem, falando já do nosso quadrilátero. Principal, né? Exatamente. Aqui, chama-se quadrilátero do Bom Jesus. São as três ruas, Rua Bom Jesus, que todo mundo falava antigamente, a Rua do Meio. Assim, acho que até hoje tem um pessoal que ainda fala, né? Então, temos aqui a Rua Nossa Senhora da Glória e a Rua São Francisco. Elas começam na Praça Padre Balmes e terminam na Praça Geraldo Costa. Sim. Essas três ruas, elas foram as primeiras ruas que surgiram aqui em Tremembé e seguem o mesmo traçado ou a composição que nós temos dentro da Basílica. Bom Jesus ao centro, Nossa Senhora da Glória num altar lateral e no outro altar São Francisco de Paula. Tá? Nós temos alguns franciscos que são santos e aqui é São Francisco de Paula. Sim. E você pode ver então que esse trecho todo aqui sempre foi chamado, conhecido da antiguidade, como o quadrilátero do Bom Jesus. E é muito curioso isso, né? Porque tem muita gente que vê o santo lá na igreja e não sabia, né? Que era o nome da rua era específico. Exatamente. As pessoas não percebem que a cidade porque essa cidade ela realmente nasceu a partir da igreja da Basílica do Bom Jesus, da imagem do Bom Jesus. Sim. Então ali foi aqui o primeiro núcleo. As primeiras pessoas que vieram morar aqui na cidade, que construíram, foram sempre aqui nesse trecho. No centro, né? No centro aqui. Depois é que isso foi... Claro, não eram casas tão grandes como temos, eram casas pequenas, pessoas que passavam por aqui, tropeiros a caminho de Minas, passavam por aqui índios, pessoas que vinham para visitar o Bom Jesus, e algumas dessas pessoas aos poucos foram se aglutinando, ficando por aqui mesmo. Sim. Foram ficando nessa cidade, foi ali que começou o primeiro núcleo da cidade de Tremembé. E o senhor tem uma noção mais ou menos de quanto tempo que existe essas ruas, assim? Com certeza não tenho, mas eu suponho que por volta de 300 anos. A imagem já está aqui conosco há 353 anos, uma coisa assim. Mais de 350. Então, uns 300 anos, pelo menos, que já tenha começado
Os primeiros moradores a chegarem por aqui. Né? E eu queria completar dizendo o seguinte, apesar dessas primeiras ruas terem o traçado e seguirem lá como está o altar, como está dentro da basílica, para dar nome a uma rua é um processo. Sim. Né? É um processo que passa pela Câmara Municipal. Em primeiro lugar, preciso avisar a todos. É normal que quando vai homenagear uma pessoa, essa pessoa já tenha falecido. Sim. Então, espero que ninguém vivo queira ser homenageado com o nome de uma rua, porque normalmente são pessoas que já faleceram. Sim. Alguém, um vereador, entra com um projeto, pode ser pedido de alguém, e esse projeto deve ser aprovado pela maioria da Câmara, para que possa, então, aquela via da cidade passar a ter aquele nome. E sempre foi assim aqui. O processo, esse é o processo, né? Então, vamos aqui. Temos essas ruas, muitas ruas em Tremembé homenageando várias pessoas e todas elas, então, teve a sua aprovação aqui pela Câmara. E o senhor mencionou que tem vários nomes de pessoas homenageadas aqui em Tremembé, né? Saberia dizer quais são as principais? Tá. Olha, vamos aqui, eu fiz um pequeno compilado, que é impossível falar de todas as ruas, Sim. Né? Mas é o seguinte, nós temos aqui algumas ruas que são homenagem a pessoas muito conhecidas na história do Brasil ou da cidade aqui, mas não foram pessoas do nosso dia a dia. Como, por exemplo, os presidentes Tancredo Neves, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Aí vocês que moram numa dessas ruas já sabem agora que moram numa rua que tem nome de presidente. Depois nós temos uma rua também muito importante aqui em Tremembé, a rua Costa Cabral, sim, que é uma homenagem ao nosso fundador Manuel da Costa Cabral. E engraçado que ela é muito conhecida também por um apelido, né? Rua de Pinda. Ah, é? Eu só não sabia, sim, não. Porque essa rua, ela vem direto de Pindamonhangaba e vem até aqui ao centro. Ah, sim. Muitas pessoas conhecem por esse nome, mas é uma homenagem ao nosso fundador. E eu tenho também aqui o Monteiro Lobato, que é historiador, todo mundo conhece, escritor brasileiro, muito famoso. Então, são pessoas famosas, mas que não foram exatamente pessoas aqui da cidade, né? Atirando o Manuel Cabral, evidente. Sim, tem até a escola, né, que foi nomeada também. Sim, temos a rua, escola, enfim, eu achei engraçado outro dia que uma pessoa passou uma mensagem para mim falando o seguinte: eu moro há muito tempo na rua Costa Cabral e não sabia que era uma homenagem ao fundador da cidade. Mas temos aí esse nome. Sim, e o senhor ficou sabendo dessas pessoas, dessas homenagens, buscando mesmo, né? Estudando e procurando saber quem era cada um deles. Com certeza. Mas assim, porque eu sempre tive essa curiosidade. Por que essa rua tem esse nome? Né? Sim. Então, aí depois eu comecei a observar que tinha outras ruas que eram com nome de políticos de forma geral. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui prefeito, nós temos aqui a Avenida Agostinho Manfredini, nós temos a Octaciano Xavier de Castro, é o famoso Capitão Xavier, Antônio Lourenço Xavier, que foi o nosso primeiro prefeito, Erondina de Matos Freitas, que eu saiba, a única prefeita mulher, que a cidade né? teve. Legal. João Ribeiro de Souza, todos esses foram prefeitos. E temos aqui Arthur de Souza Praça, Aníbal Ortiz Pato, Pedro Celete, Alexandre Monteiro Pato e Zuelton de Oliveira, que foram vereadores. Caso eu tenha esquecido de algum, como eu falei, são muitos, são né? muitos, né?
Mas assim, prefeitos e vereadores, eu me lembrei desses nomes aqui. Tenho certeza que muita gente que vê isso aqui vai estar morando numa dessas ruas. Ah, com certeza. Porque E aqui, desculpa, não, imagina. é porque tem ruas aqui do centro, dos bairros, do Jardim Santana, dos bairros periféricos, né? Sim, são muitas, né? Muitos. E o senhor saberia dizer se tem artista também por aqui ou não? Então nós temos aqui um bairro que homenageia artistas famosos, muito conhecidos no Brasil todo. Que eu saiba, nenhum era tremembeense, mas eles estão aqui na nossa cidade homenageando esses artistas. Nós temos aqui, por exemplo, Vinícius de Moraes, Erivelton Martins, Pixinguinha, Silvio Caldas, Altemar Dutra, Elis Regina, Nara Leão. Nós temos aqui a Dona Irã Barbosa, Tom Jobim e assim por diante, né? São todos, são ícones, só pessoas da Bossa Nova, ou da década de 40, de 50, enfim, pessoas muito conhecidas, né? Sim, e além de nome de pessoas, né, de artistas, enfim, também tem as datas, né, que também são... Sim. Tem bastante rua aqui por Tremembé que são por essas datas. Exatamente. E saberia explicar por que essa data, né, o porquê do... Olha, só vou contar no final que tem só uma que eu não descobri por que essa data. Mas as outras todas eu já sei. Por exemplo, Rua 1º de Janeiro, é bem aqui no centro. A Rua 1º de Janeiro é Dia Mundial da Paz. É o primeiro dia do ano, né? Sim. 21 de abril, Tiradentes. 13 de maio, a libertação dos escravos. 6 de agosto, que é dia do padroeiro. 7 de setembro, que é até a rua da prefeitura, né? Sim. 7 de setembro, independência do Brasil. 15 de novembro, que é a proclamação da República. 26 de novembro, que é o aniversário da cidade. E nós temos aqui em Tremembé também a rua 7 de janeiro. Fica no Jardim Santana. Eu não sei o porquê que foi escolhida essa data. Talvez tenha alguma coisa a ver com a própria execução, a rua ter ficado pronta nessa data, alguma coisa assim. Eu não sei o motivo. Até hoje não foi descoberto. Não descobri. Historicamente não encontrei nada que pudesse justificar essa data 7 de janeiro. Mas as outras são muito marcantes, né? Com certeza, bastante conhecidas, também né? aqui por Tremembé. Sim. E existe algum bairro por aqui pela cidade que homenageia o nome das cidades do Vale do Paraíba? Ah, sim, nós temos aqui um bairro todinho dedicado às cidades do Vale do Paraíba. Começando por Avenida Tremembé. Aí tem a rua Taubaté, Caçapava, Quiririm, Jacareí, São José. E indo para cá, em direção ao Rio de Janeiro, nós temos também as ruas Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Aparecida, Lorena e assim por diante. Praticamente o vale inteiro. Praticamente todo o Vale Paulista, o Vale do Paraíba Paulista, aqui estão homenageados aqui no bairro aqui do Parque Nossa Senhora da Glória. Sim. É emendado com o Jardim Santana. E a gente percebe aqui que também temos ruas que são o nome de outras pessoas, mas não famosas, né? E o senhor saberia explicar por quê e quem são, né? Claro, vamos aqui falar de alguns aqui. Olha, nós temos aqui, por exemplo, Tremembé é uma cidade que sempre foi ligada à agricultura do arroz. Sim. Então nós temos aqui, por exemplo, ligada à agricultura do arroz, nós temos Francisco de Paula Abreu, a esposa dele, Maria José da Silva, e a filha dele, Odete Abreu dos Santos. Temos também a Kunioshi Kanegai, Antônio Monteiro Pato, Ernesto Narese, Inocêncio Lazarim, José Zaina, José Inocêncio Monteiro, Luiz Gonzaga das Neves. Todos esses eram agricultores aqui da cidade, bastante conhecidos. Que eu saiba, todos ligados à agricultura do arroz. Sim. Nós temos aqui também pessoas que foram donas de olaria, porque a Tremembé sempre também se destacou como
tínhamos uma cerâmica muito grande aqui em Tremembé. Sim. E depois as olarias aqui pelos bairros aqui da cidade. Então, foram donos de olaria, senhor Francisco Paulo de Oliveira Vargas, Justiniano Antunes e Maximiano Antunes. Da área da saúde, nós temos aqui alguns representantes também. Acácio Cardoso, que era enfermeiro, os farmacêuticos Geraldo Costa, Luiz Guilherme Porto Pereira e João de Souza Pereira. Os médicos Antônio Maria, Hipólito José Ribeiro e Carlos Âncora da Luz. Muitos são os comerciantes também que foram homenageados, comerciantes conhecidos aqui. Uhum. José Higino Siqueira, Sim. que aliás tinha vamos dizer, o supermercado de antigamente, né, bem aqui na rua do meio, na rua Bom Jesus. Uhum. Francisco de Oliveira Vargas, Abraão Jorge, que tinha aqui também na rua do meio uma loja de tecidos, né? Uhum. Arcanjo Banhara, Silvério Banhara, que foram donos também de um grande... Eu falo, eram os shoppings, os supermercados das décadas de 30 e 40 aqui em Tremembé, que era o Banhara. Infelizmente, lá da Banhara não sobrou mais, não temos mais nada do prédio, né? Uhum. E temos aqui também o senhor Afonso Ferreira Neves, que era dono de padaria. Ah, padaria. Isso. Olha, tem de outras áreas também, ainda continuam as homenagens. Uhum. Por exemplo, o senhor Rua Quintino Brotero de Assis, que era músico. Moisés Cássio Moreira, que era dono do escritório de contabilidade. Benedito de Paula, dono da primeira jardineira que fazia o transporte Tremembé-Taubaté. Caramba, olha. Ovídio de Paula Oliveira, fiscal da prefeitura. Padres, nós temos também muitos padres aqui. Uhum. Padres Carlos Fusão, Luiz Balmes, que é a praça aqui no centro, né, do Jardim da Igreja. Basílica. Aníbal Gravina, Dom Chotar. Dom Chotar foi o primeiro abade trapista. Tá? Temos a rua homenageando a ele. Ismael Dias Monteiro, todos eles padres. Nós temos aqui também Irineu Pini e José Monteiro Pato, que foram ferroviários. Antônio Nunes do Patrocínio e Raimundo Mendes, que eram escrivães e donos de cartório. Américo Teixeira Pombo, que era esportista. Osório Fernandes de Toledo, secretário da prefeitura. Tereza Roncone Nogaroto e Alice Gonçalves Santos, que eram parteiras. Olha, essa é antiga. Maria do Carmo Ribeiro, Maria do Carmo Santíssima Trindade e Antonieta do Espírito Santo, que eram carmelitas. Arthur Aldrá, na verdade é assim, é chamado de Avenida Aldrá, mas é uma homenagem ao senhor Arthur Aldrá, que era empresário, e depois que os trapistas foram embora, ele que comprou lá a antiga Trapa, e assim por diante. Né? Então, muitas áreas, né? Muitas pessoas de tudo várias tipo áreas. De lugar. Como para você, é só ter um projeto de alguém que queira homenagear e pede para a prefeitura. Hoje, por exemplo, nós temos muitas ruas aqui em Tremembé que ainda não tem um nome, número. Todo o bairro do Maracaibo são números. 1, 2, 3, 4, 5, até o número 89. Então veja, são possíveis 89 tremembéenses que podem ser homenageados. Né? Ou datas, né, também. Ou datas, porque como eu estava falando para você, nós já vimos, né, cantores. Olha, nós temos aqui um bairro só com o nome de Santos. Pois é. Que também é um bairro que tem um apelido, que a pessoa chama Vila da Juta. Ah, sim.
Mas lá chama Bairro Santo Antônio, tem a Rua Santo Antônio, Rua São Pedro, Rua Santa Terezinha, Rua São João, Rua São José, enfim, só nome de santos. Depende muito, né? Às vezes a cidade quer homenagear de alguma maneira pessoas, né, que foram importantes para o dia a dia da cidade, né? Sim. E aposto que muitas pessoas que moram numa dessas ruas que nós acabamos de falar, eu moro nessa rua, essa pessoa então era ligado à agricultura do arroz. Vai descobrir agora com esse Vai vídeo, descobrir né? agora. Ou, aqui fica uma dica também. Se você quiser conhecer o nome de uma rua, saber quem foi aquela pessoa, existe um lugar que é na prefeitura que você pode conseguir descobrir tudo isso aí. Quem foram essas pessoas, né? Então fica a dica para quem tiver essa curiosidade, né? Claro. Fica essa dica porque é muito interessante. Isso é uma homenagem, vocês podem ter certeza, para pessoas que foram muito importantes para o dia a dia da cidade. E de alguma forma influenciou, né? Com certeza. Tanto faz políticos, músicos, enfermeiros, médicos, pessoas que de fato trabalharam pela cidade, né? Com certeza. O que eu queria colocar aqui, finalizando, é que eu achei muito, muito interessante e achei curioso. Curioso. É uma rua que fica no Jardim Santana, se chama Ciríaco Sebastião Borges. Era um marceneiro. E por que esse homem foi homenageado? Porque por muito e muito tempo aqui em Tremembé, era o único homem que fazia caixão de defunto. Caramba! Então, para poder, sempre que morria alguém, tinham que correr a ele para ele fazer o caixão. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Sim, com certeza. Muito mais simples. Mas então vejam que para a época em que ele vivia e depois quando ele foi homenageado, ele era importante nesse sentido. Necessário, né? Necessário, né? Necessário. Sim, nossa, muito legal ficar sabendo dessas histórias, né? Descobrir. Sim, é muito interessante. Eu acho que a cidade, os nomes das ruas da cidade contam uma história pra gente, né? Contam do passado da cidade, da evolução, né? De como ela foi crescendo e assim por diante. Eu acho muito bacana isso. Sim, e a gente agradece, senhor, por ter compartilhado essa história com a gente e para o pessoal que está assistindo. Muito bem. A todos, então, fica a dica. Se quiser conhecer um pouco mais da sua cidade, procure conhecendo o nome, por que a sua rua tem esse nome. Esperamos que tenha gostado da matéria de hoje. Se você gostou, compartilhe a nossa matéria e nos siga nas redes sociais da TV Câmara, no Facebook, Instagram e o canal no YouTube. Até a próxima!